Funcionou não, que pena, né? Vamos lá, deixa eu ver, tá dizendo que tá fraca a conexão, vamos lá. Se voltar, que os benfeitores espirituais aqui da nossa casa espírita, do grupo espírita, né, da Dona Chica e do Sonilo, que esse casal fantástico que dedicou a vida deles a socorrer o semelhante, possa nos inspirar. Que mantenhamos uma coisa que me veio aqui à mente enquanto a Heloísa fazia prece, que mantenhamos a simplicidade que era característica dos nossos avós, né? A nossa proposta não é uma casa espírita que tenha a mesma estrutura, a mesma proposta do Anjo Gabriel, do Kaja Krishna. É uma casa espírita para socorrer. E a casa espírita que se propõe a socorrer, também instruir, mas instruir o trabalhador. Mas a casa espírita que se propõe a socorrer, ela é um pouco diferente. Porque o necessitado, na maioria das vezes, ele é ingrato. Não é por nada. Porque se ele não fosse ingrato, ele não seria necessitado. Só para a gente entender. Então, o que acontece? O necessitado, ele vem em busca do socorro e depois ele vai embora. É isso que não é que é porque não está no momento dele ainda despertar. Aí quando ele despertar, ele vem para trabalhar. É claro que os benfeitores encaminham os trabalhadores que vão chegar para dar suporte, né? Então nós vamos, nosso trabalho é a evangelização das crianças, é o trabalho do estudo, né? Mas e sobretudo socorro, como nós fizemos hoje à tarde aqui. É daí para lá. Então daqui a pouco vamos ter outro tipo de trabalho de socorro, que foi o que a Dona Chica e o seu Nilo fizeram a vida inteira. Mas falando do tema de hoje, que é o perdão. O perdão, ele gera saúde. E o contrário do perdão adoece. Se nós pudermos observar, todos os casos, sem exceção, todas as doenças físicas, elas têm origem sentimental. Então existem as doenças físicas e as doenças psíquicas, as doenças mentais. Tanto a doença mental a gente não tem dúvida. A gente não tem dúvida. A doença mental tem a sua origem no espírito. Mas a doença física também. A doença física tem a sua origem na intimidade da alma. Tem a sua origem no sentimento. E por que ela tem a origem do sentimento? Por causa da falta de perdão. A nossa incapacidade de perdoar. Porque o perdão é algo libertador. Mas exatamente as mágoas e as culpas, pelo ódio, são sentimentos do espírito inferior que somos. E são sentimentos do passado. Estão ligados ainda ao nosso inconsciente do passado. Nós morremos, renascemos, crescemos, vivemos, envelhecemos, morremos de novo, renascemos de novo e vamos assim, de corpo em corpo. Mas alguns dos sentimentos nos acompanham nessa trajetória de migração de corpos. E entre esses sentimentos, dois são básicos: a mágoa e a culpa. Ambos esses sentimentos são filhos do mesmo afeto, o ódio. Quando Deus nos criou, dizem que Ele deu o sopro da vida de acordo com a parte parabólica da Bíblia. Portanto, não é uma verdade, é uma parábola, é uma historinha que conta. Isso o Santana vai explicar melhor no dia, na vinda dele para cá, que ele é teólogo. Então, quando Deus criou o Adão e a Eva, diz a Bíblia que ele soprou nas narinas de Adão e de Eva e deu vida a ele. Eu diria que quando Deus soprou nas narinas do Adão e da Eva, ele soprou o amor, ele soprou o sentimento. Isso é vida.
Isso é a vida. E a ausência desse amor, a dificuldade de interpretar esse amor, nos adoece. Então veja que a mágoa, que a culpa, ela não nasce na relação com pessoas estranhas. Ela nasce na relação com as pessoas amadas. Esse que é o problema. E a mágoa e a culpa, elas estão ligadas ao nosso senso de justiça interno. Portanto, o nosso Deus interno. Está ligado a isso. E isso dificulta a nossa caminhada. No livro Pão Nosso, Emmanuel, ele faz um estudo de uma passagem bíblica, em que diz assim: reconcilia-te depressa com o seu companheiro enquanto está a caminho. Senão, serás apresentado ao oficial de justiça, esse vos apresentará ao juiz, e serás condenado na mesma cela, até pagardes o último ceitil. Em outra tradução diz assim: reconcilia-te com o teu adversário. Em Marcos aparece: reconcilia-te com o teu companheiro. Em João, a mesma passagem aparece: reconcilia-te depressa com o seu adversário. E aí a gente se pergunta: adversário ou companheiro? Ou é companheiro ou é adversário? Será que Marcos confundiu com João? Qual dos dois está certo? Qual dos dois está errado? Eles simbolizam uma coisa só. Pois é. E muito bem. E tem uma coisa aí, tem uma palavra aí que ela é chave, que eu não percebi quando eu escrevi o livro. Se eu fosse escrever esse livro hoje, aliás, quando eu fizer a 6ª edição dele, ele já está na 5ª, né? O Terapêutico do Perdão está na 5ª edição, é o livro mais vendido, são 200 mil exemplares vendidos. Se o espírita fosse viver de direito autoral do livro, se eu ganhasse R$2 por livro, eu teria R$400 mil em caixa. Veja que interessante, né? Mas como a obra espírita, o autor não vive dela, ela é para as instituições, então eu não ganho nada. Mas são 200 mil. Se eu fosse refazer esse livro hoje, eu acrescentaria essa palavra depressa. Porque lá está depressa. E por que depressa? Porque eu não sei quando é que eu vou desencarnar. Então se eu me desentender com a Heloísa e aí eu falar, poxa, eu fiz bobagem, eu vou pedir desculpa a Heloísa. Ah não, hoje não. Depois ela vai ficar se achando também. Ah, vou deixar ela penar um pouquinho. Daqui uma semana eu peço desculpa. Mas aí essa noite a Heloísa desencarna. Eu ia falar eu, né? Mas antes ela do que eu. Eu não te entendo, a hierarquia fica onde nisso? Pega na história, se fosse um homem de bem não teria morrido, tá, né? É a mulher, então tá tudo bem. Então, eu vou ficar com remorso de não ter me desculpado com ela. Ou, se ela me ofendeu, eu vou ficar com a mágoa dela, porque não deu tempo. Nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Quando a gente chegou, a passagem, o bilheteiro colocou a data de chegada. Mas nós compramos 2 passagens, não vende uma só. Eu vou para os Estados Unidos agora em abril. Eu tive que comprar 2. Se eu quisesse fazer eu quero passagem só de ida. Eles não vendem. Mesmo quem vai morar lá, compra as 2. Perde a outra. Eles não vendem uma passagem só. Então, porque quer que você volte, quer que você volte para sua casa. Então a mesma coisa é quando a gente vem para cá. Aqui não é a nossa casa. Embora a gente ache que é, né? Eu quero ir para Guarapari, quero trocar de carro, quero comprar um apartamento em Rio das Ostras. A gente acha que a casa, que aqui é a nossa casa. Mas não é. Por mais que a gente ache que é, não é. Nós estamos aqui de viagem e a passagem de volta já está comprada.
É importante isso. Compramos a de vinda e a de volta. Com a seguinte diferença: a de vinda, a gente viu a data. Por exemplo, na minha passagem de vinda eu falei, qual trem que eu vou pegar? Aí ele falou, o trem tal, Minas Gerais tem que ser trem. Pode ser ônibus, né? Até quando não é trem, a gente chama de trem. Quando é o trem, a gente tem que falar que é trem, né? Senão fica complicado. Não, quando é trem, fala assim, a coisa está chegando. A coisa está chegando. Você usa tanto trem que quando você vai falar do trem não dá para falar. Então, o trem que você vai pegar para é tal. E eu falei, eu perguntei, qual é o dia que eu vou pegar o trem? Aí ele falou, ó, o bilheteiro falou, ó, dia 21 de janeiro de 1964. Aí eu falei, qual é a hora? Falou, entre 1 e 2 horas da manhã. O trem não atrasa, fica lá pronto esperando. 1 hora esteja lá que ele não vai atrasar. Então é a data da minha chegada na Terra. Aí, quando ele me entregou a segunda passagem, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nessa aí para ver quando é que eu vou voltar. Eu falei, não, essa aqui você não pode olhar. Aí ele escreveu com uma caneta que eu não consigo ver. Já olhei a passagem, mirei, mas eu não consigo saber. Ou seja, eu não sei quando é que eu vou voltar. E aí, como eu viajo muito, eu preciso sempre estar com a minha mala arrumada. Então eu sempre deixo a minha mala pronta. Porque se eu precisar viajar, ela já está arrumada. Não podemos deixar para arrumar a mala na última hora. Porque a gente vai ter que viajar. Então, eu vou pegar a mala pronta na hora que acenar que o trem está chegando. Por isso que Jesus nos convida depressa. Agora, adversário ou companheiro? Companheiro é a esposa, são os filhos, são os amigos, são os pais. Esse é o companheiro. Companheiro quer dizer tá junto. E adversário? Tá separado. E por que um usa companheiro, outro usa adversário? Quando você briga com o companheiro, ele vira adversário. Vira adversário. Muito bem. Então, se você perguntar ao ex-prefeito Celso Pita se a esposa dele era companheira ou adversária, ele vai saber explicar muito bem a diferença. Se você perguntar ao Fernando Collor de Mello, a gente já esqueceu, né? Mas eu não esqueci, não. Collor, qual a diferença entre esposa, a companheira e a adversária? Também tenho certeza que ele saberá diferenciar. Irmão também. Irmão também. Irmão que é companheiro ou adversário, ele vai saber diferenciar. Então, quem é companheiro pode se tornar adversário. Quem é adversário deve se tornar companheiro. As duas coisas se confundem. O que vai fazer com que o companheiro permaneça companheiro, ou que o adversário permaneça adversário, é como nós vamos lidar com isso. Dizem que uma vez colocaram um cachorro Rottweiler de pequeno porte e um pitbull de grande porte para brigar, que é um crime. E os dois tinham o mesmo tamanho. E colocaram lá para ver qual das duas raças gerava animais mais resistentes. E aí eu pergunto a vocês, qual dos dois venceram? O pitbull ou o Rottweiler? Aquele que foi alimentado pelo dono. Aquele que o dono alimentou melhor. Foi o que venceu. Então o adversário ou o companheiro é o que nós alimentávamos melhor. Se a Heloísa é minha adversária, se eu alimentar, ela vai continuar adversária. Se eu alimentar a Heloísa companheira, ela vai continuar companheira. Aí eu que vou decidir. Ela também, obviamente. Mas os dois têm que alimentar. Então, o companheiro pode se tornar adversário. O adversário foi companheiro. Lembra? Imagina Dona Rosane e o Fernando Collor, rapazinho, mocinha namorando. Carne com a unha. Você olha, você não vê dois, você vê um só. Jesus fala no Evangelho que sejam os dois uma só carne. E tem gente que leva isso a sério. Você não vê os pombinhos
sempre de mão dada, trocando beijinho. Quem imagina que esses pombinhos vão se arranhar lá no fórum, quase avançando no pescoço do outro, um e outro, na separação? Nós não sabemos. Então, o adversário, os sócios, são amicíssimos, por isso montam sociedade. Quem imagina que um dos dois pode roubar o outro e aí se tornarem inimigos ferozes um do outro? Então, companheiro e adversário é a mesma coisa. E por que reconciliar? Porque a reconciliação vai fazer com que a gente volte a ter uma vida saudável. Porque se a gente não reconciliar por nossa iniciativa, a justiça divina se encarrega de agir por nós. Nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Se somos irmãos, nós teremos que viver juntos. E quem é que quer viver junto com o inimigo? Me fala. Luiz, tem vezes também que você quer, faz tudo para reconciliar e a outra pessoa permanece endurecida. Aí você deixa de lado, senão vira tóxico para você, não é? Então, como é que é a reconciliação? Reconciliar não é reconciliar com o outro, não é com o comportamento do outro, mas com que o outro representa você. Exatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo nos trata, nos explica uma passagem muito difícil para os para os teólogos que estudam o Velho Testamento. Jesus diz assim: Moisés vos disse que deveis amar os vossos amigos e odiar os vossos inimigos. Isso é o que diz o Velho Testamento. Isso é o que diz Moisés. Jesus, ele diz assim: porém eu vos digo, amai os vossos inimigos. Sigmund Freud, no livro o Mal-Estar da Civilização, ele fala assim: uma das coisas mais difíceis do pensamento cristão é o amor. Para mim, o pensamento cristão é um pensamento esquizofrênico. O que ele está dizendo com isso? O pensamento cristão é um pensamento de gente doida. Quando ele fala esquizofrênico, quer dizer de gente doida. Ele disse: Jesus não era humano, ele era além da humanidade. Mas o cristão que tenta seguir Jesus só se ele enlouquecer. Um cristão que o Freud admira muito é o São Francisco de Assis. E vai lembrar que o Freud é judeu. Então, por isso ele fala disso. Ele diz assim, por exemplo, quando ele diz: amai o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se esse próximo for uma pessoa estranha? Eu posso até amar o próximo se o próximo for um amigo. Então, o amigo eu consigo amar. Agora, um próximo que eu nunca vi, eu não posso amar. Eu vou sentir por ele o que eu sinto por um inseto, por um cachorro, por um outro ser. Eu não tenho vínculo afetivo com ele. Então isso para mim é antinatural. Ele falou: eu posso amar, por exemplo, o filho do meu amigo. Porque sendo o filho do meu amigo, como eu amo o meu amigo, se acontecer alguma coisa com o filho do meu amigo, ele vai sofrer. Como eu não quero que ele sofra, eu amo também o filho dele. Agora, amar uma pessoa estranha não dá para mim. Se eu olhar um mendigo passando na rua e dizer: eu amo aquele sujeito, eu não consigo aceitar. Isso parece um absurdo, o argumento de Freud.
mas é porque o Freud está falando com profundidade. Uma coisa é em dizer que a gente ama o morador de rua, outra coisa é a gente amar mesmo. Se quiser pegar ele, vai levar para dentro de casa, vai dar comida para ele, vai internar no hospital particular, será? Nós faríamos isso se fosse alguém da família. E Jesus dá o exemplo do samaritano. O que o samaritano fez? Levou o doente para... Por que é particular? Porque ele teve que fazer o calção. Então, agora não tem mais isso. O samaritano teve que fazer o calção. Deixou, ó, tá aqui 2 denários, 2 dinheiro, para você tratar desse homem aí. Se não for suficiente, quando eu voltar eu pago a diferença. Ou seja, hospital particular, sem plano de saúde, pago do dinheiro. Nós fazemos isso? Para amarmos, teríamos que fazer isso. E isso que Freud convida a gente a refletir. Agora o Freud fala assim, mas pior do que isso é quando Jesus Cristo fala assim, amai os vossos inimigos. Aí não dá para mim não. Porque o inimigo, eu odeio ele, eu quero matar ele, como é que eu vou amar? E aí a gente vê aí o desabafo de Freud nessa obra, O Mal-Estar na Civilização, que dos livros dele é o mais vendido, é o que as pessoas mais leem. No entanto, Freud não leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Se ele tivesse lido, ele ia entender. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos explicam isso. O que é amar os nossos inimigos, diz os Espíritos? Amar os nossos inimigos é não desejar mal a eles. É não devolver a eles o ódio que ele nutre de nós. É não querer para eles mal. É orar por eles. Isso parece fácil, mas se a gente observar, é difícil para a gente fazer. Imagina, por exemplo, a mulher que a Heloísa estava lá na fila do banco e uma moça chegou e deu um beliscão nela. E ela olhou para a moça, uma adversária. Ela olhava para a moça e falava, vá com Deus, que você tenha muita saúde, que você nunca sinta o beliscão que você me deu. É difícil, é ou não é? Mas o que os Espíritos nos convidam é isso. É nós nos esforçarmos para querermos o bem do outro, porque isso basta vontade, basta querer. Porém, amar o inimigo não é transformá-lo em amigo. E é isso que Freud não compreende, que ele compara com um amigo. Porque amigo, para você ter amizade, a outra pessoa tem que gostar de você. A amizade, ela é bilateral. Então no dia do amigo, a Heloísa lembra de mim e eu lembro dela. A Heloísa lembra de mim e eu lembro dela. Então, a gente lembra dos amigos, Taninha lembra de mim e eu lembro dela. Há uma bilateralidade. Tem pessoa que eu chego, às vezes para fazer a palestra, e às vezes eu fico 1 ano, 2 anos sem ver. E aí quando eu chego perto da pessoa, a pessoa começa a chorar, emocionada de me reencontrar. E aquelas lágrimas provocam em mim um sentimento de gratidão. E eu me emociono também. Então, amigo é algo, amigo é o tesouro mais valioso que nós temos da terra. Não tem sentimento mais profundo. O próprio Freud vai dizer, a amizade é o melhor dos amores. Primeiro, ela não exige exclusividade. Por exemplo, Heloísa não quer dividir o cordeiro com outras mulheres, porque a Heloísa é uma egoísta, né? Mas a Heloísa, por exemplo, ela admite me dividir com a Heloídes, com a Taninha, com a Jailza, com o pai, com a tia Maria, com vocês. Então a amizade é uma coisa tão bonita que ela tira o egoísmo da gente. A gente consegue amar a pessoa com intensidade. A gente às vezes daria até a nossa vida pela pessoa. A gente se sacrifica pelo amigo, mas não precisa ser exclusivo. Então a amizade
é a mais bela manifestação de amor na terra. Deus, acima de tudo, é nosso amigo. Porque o amigo está do lado do outro sempre, sem censurar. Mesmo que o amigo esteja no buraco, ele está junto lá, ele vai lá. Claro que respeitando a escolha do outro. E então o amigo está junto, na alegria, na tristeza, na morte, na saúde. Então está junto. Então não é qualquer pessoa que podemos ser amigo. Os amigos são poucos. Eu tenho um dia eu falei para Jailza, você acredita que eu já tenho 10 mil amigos no Facebook? Aí ela olhou para mim, você está muito superficial ou você não acredita no que você está falando? Eu falei amigos do Facebook. Senão você tira essa palavra amigo e usa outra palavra. Fala, tenho 10 mil contatos no Facebook. Porque é impossível a pessoa ter 10 mil amigos. Porque para ter amigos você precisa alimentar a amizade. Não é fácil. Ontem mesmo no Anjo Gabriel, eu prometi uns 3 cafés. E olha que era a casa dos outros, hein? Só para comer. E é difícil de cumprir. Porque eu venho e não dou conta de lugar. Então imagina se eu tivesse ali 100 amigos. Como é que eu ia dar conta de prometer tomar café na casa de todos? E olha que não sou eu que vou dar o café. Se eu der o café é pior ainda. Entende? Então, é difícil ter muitos amigos. É o sentimento mais valioso. Se você perguntar assim, eu tenho 20, agora dia 13 de abril, daqui a um mês, eu completo 26 anos de casado. Se você perguntar para mim assim, a sua esposa, dê um adjetivo para ela. Vou dizer, amiga. Qualquer outra coisa que eu fizer vai ser menos do que isso. Se eu disser amante, a gente vai ficando mais velho, a coisa já não funciona mais 100%, não? Só uma vez ou outra, mais na outra do que era uma vez. Então, amante não vai colar. Empregada doméstica, ela vai me bater com o rolo de macarrão, também não cola. Secretária, também vou apanhar, porque não é. Então, amigo é uma coisa que iguala, que nos iguala. Então, amizade. Meu pai, a nossa relação é muito boa, mas por que é muito boa? Porque nós somos amigos, além de pai e filho, nós somos amigos. Tem pai que não é amigo do filho. E tem amigo, tem filho que não é amigo do pai. Que não é amigo do pai. Por exemplo, a Heloísa falou com a tia Maria, sente-se lá. Ela disse, primeiro vou dar um abraço nele, tipo assim, eu digo o que eu vou fazer. Aí Heloísa, Luísa, com você agora. Mas percebe a igualdade da relação? A filha conversa com liberdade com a mãe e se chama amizade. Da mesma forma como a Heloísa teve a liberdade de falar, sente-se lá, se fosse a avó Chica, você olha, você fala de novo que eu tiro os dentes da sua boca. Né? Mas com a mãe dela, ela adquiriu uma relação de amizade. Sente-se lá. E a mãe dela tem a mesma liberdade de dizer, sento não. Essa liberdade só amigo tem. Então quando o Evangelho fala para a gente amar os nossos inimigos, é que não querer mal a eles, não é transformá-los em amigos. Porque às vezes ele quer comer o nosso fígado. Eu gosto dele, mas não gosta de mim. Uma vez eu falei para um pedreiro, falei, ó, eu gosto muito de você, mas eu gosto do senhor também gosta não. Você não gosta de mim, eu gosto de você. Pago seu dinheiro, seu salário em dia, pago o que eu combino com você, e você nunca entrega. Você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Eu vou continuar gostando de você, só não vou querer mais o seu serviço, porque você me sacaneia. Então, o amigo, a pessoa não gosta de você, então não adianta. Por mais que você queira, você não vai conseguir torná-la amigo. É uma idade, é uma energia que se elabora ao longo de milênios. Então quando a gente olha para a pessoa, a gente fala assim, nossa, gostei dessa pessoa de cara. Meu santo bateu com o dela. Não é o santo que bateu, é um reencontro. Os grandes amigos estão se reencontrando. Você olha para a pessoa e você gosta da pessoa. Como é que você pode gostar de uma pessoa que você está vendo pela primeira vez? Como é que você pode confiar numa pessoa que você está vendo pela primeira vez? Porque não é a primeira vez que você está vendo. Então amar
os inimigos, querer bem a ele. E perdoar o inimigo, querer bem a ele. E não transformá-lo em amigo. Porque transformar em amigo depende dele também. Mas a reconciliação é a reconciliação de você com você mesmo. Existe dentro de nós, no sopro divino, uma lei de justiça. Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está gravada a lei de Deus? E os espíritos devem responder: nas tábuas dos 10 mandamentos, no Bhagavad Gita, no Alcorão, na Torá dos judeus, na Bíblia, nos Vedas. Mas eles respondem: na consciência. Aqui a gente sabe quando a gente passa o sinal vermelho. Aqui a gente sabe quando a gente erra. Aqui a gente sabe quando o outro erra conosco. E ferir essa lei de justiça é que nos complica. E realinhar com essa lei de justiça é que nos complica. E aí, quando alguém faz algo que nós consideramos injusto, nos magoamos. Mas eu quero assim, refazer quero refletir sobre esse verbo, essa colocação verbal. Quando alguém faz algo que nós consideramos injustiça. O outro cometeu injustiça? Não, eu considero injustiça. O senso de justiça, ele é o mesmo? Não. Tem gente que está amando a condenação do Lula. Tem gente que acha que é uma tremenda injustiça. Com quem está a verdade? Só o futuro dirá. Tem gente que acha justo. O Aécio Neves está solto. Ele está em cadeia. Quem está com a verdade? Só o futuro dirá. Então, para aqueles que acham que o Lula deve ficar por trás das grades, ele está usando o senso de justiça dele. Quem acha que o Lula é um herói, está usando o senso de justiça dele. Como é subjetivo. Um outro exemplo de subjetividade na lei de justiça. Um casal está se separando. A mulher quer tomar tudo do marido. Ela acha que ela está sendo justa. Esse cachorro arrumou uma mulher, metade da minha idade, então para compensar a falta de respeito que ele teve comigo, eu vou tirar tudo dele. O marido diz assim: não, eu não vou dar nada para ela, porque ela quer me roubar. Se perguntar para ele se está certo, se isso é justo, ele vai dizer: é justo. Porque com gente que quer roubar, você tem que tirar tudo. Com qual dos dois está a justiça? Talvez com nenhum dos dois. Mas isso só o futuro vai dizer. Então, o senso de justiça é pessoal. A gente não pode garantir justiça. Por isso é muito perigoso quando nós fazemos justiça com as próprias mãos. Por isso é muito perigoso quando nós engajamos num movimento de justiça. Talvez o melhor seria engajarmos num movimento de proteção ao outro. Se tem um homem ali sendo espancado até a morte, se eu me engajar para defendê-lo da morte, talvez eu erre menos. Mas se eu quiser matar porque ele é um estuprador, eu estarei cometendo um crime. Mas ele é estuprador, Luiz. E se não for? Na internet, um jovem adolescente montou um retrato falado e colocou na internet uma moça que ela teria roubado e teria matado os patrões. Por acaso, só por acaso, essa moça era negra. E ele fez um retrato falado dela. Eu não sei o que ele fez, se ele olhou na internet uma foto e colocou, ou se foi coincidência. Provavelmente ele olhou uma foto qualquer e botou. Encontraram essa moça e bateram nela até morrer. Depois que ela estava morta, veio a polícia investigar,
e foi uma invenção da internet. E quem matou? Cometeu o crime? Cometeu. E o menino que postou, cometeu o crime? Cometeu também, mas ele é adolescente, os outros são velhão. Então, o perigo da gente fazer justiça com as próprias mãos é que o nosso senso de justiça é imperfeito. Não fosse assim, não haveria briga de trânsito, não haveria problema litigioso, não havia briga pelo patrimônio. Quer ver um caso clássico? Um paciente me procurou numa certa feita no consultório e disse para mim assim, eu sofro de bullying familiar, bullying parental. Eu disse, que diabo é isso? Bullying que eu sei é contra criança. Para um macaco velho com bullying, um homem de 40 anos com bullying. Ele disse, explica melhor para mim isso. Ele disse, eu sou da família tal. A família é muito rica. Meu pai é muito rico. Minha mãe é muito rica. Me deram um apartamento, um carro e não me dão mais nada. Então eu sofro bullying. Eles me discriminam. Porque como são ricos, eles têm que me dar isso. Eu olhei para a cara do cidadão, um homem de mais de 40 anos. Eu disse, você tem certeza que você está falando? Claro, já pesquisei. Estou escrevendo um livro sobre isso. Eu digo, seu livro vai te botar enrascada. Você vai passar vergonha. Você, na verdade, é um sem vergonha. É um safado. Porque seu pai não tem nenhuma de te dar nada. Quando ele morrer, e você está desejando a morte dele, você quer que ele morra. Ele é sua mãe. Não, é isso que você quer, porque só herda depois que a pessoa morre. Você quer herdar. A única maneira de você herdar é se eles morrer. Eu, se fosse eles, nem te recebia na casa deles. E não comia nada que você dava, porque do jeito que você é perigoso até colocar veneno na comida. Ele regalou o olho. Eu digo, não faz o menor sentido, cara. Vai trabalhar, rapaz. Seu pai pagou faculdade para você, seu pai e sua mãe. Você é um advogado. Te deu um apartamento. Pergunta meus filhos se eles ganharam algum. Nunca vou dar para eles. Apartamento. Deu carro, um Honda Civic para você. Um carro de mais de 100 mil reais. E você às vezes você sofre bullying familiar. Tenha santa paciência. Mas olha só, na cabeça dele. E ele saiu de lá. Agora vai voltar para fazer a terapia de novo. Mas ele saiu de lá pensando, ele não ouviu o que eu falei. Ele continuou achando que a família... E com isso, sabe o que acontece? Ele não trabalha. Porque se ele arrumar um salário, um emprego, como já arrumou, que pague ele 5 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, você acha que é um bom salário? Hein? Bom ou não? Mais ou menos? Ah, Taninha, você acha que é bom ou é 10% que você ganha? É bom. Então, pois é, se ele já arrumou, se ele arrumar emprego que é 5 mil reais, ele acha que é ninharia, sabe por quê? Ele está de olho no 1 milhão que o pai dele tem. Olha como é difícil. Então não para no trabalho. Isso chama síndrome do herdeiro. Pois é. Por mais que você trabalhe, você nunca vai ganhar tanto quanto você vai herdar. E é isso que faz o herdeiro não fazer nada. Pois é, e aí ele fica esperando a morte do pai e da mãe. Mais ou menos eu sei que é. Daí então, tem espírito ainda. Pois é, mas essa parte do espírito eu não ia falar não. Mas é para saber que tem espírito aí fazendo isso. Então, o que ocorre? Nesse processo, então a gente vê como é que é o senso de justiça. Isso não é caricatura não, isso é uma história real, que mostra como as pessoas, você vê que ele confessou para o pai. Não foi só no consultório que ele falou, ele fala para as pessoas isso. Ou seja, ele acredita nisso. Ele faz questão. Se um dia o pai morrer, ele vai dizer assim, agora é a parte que me pertence. É a parte que me pertence. A gente vai ver na Bíblia um filho pródigo, que pediu o pai herança adiantado. E depois meteu o pau, depois teve que voltar a comer farelo para casa. Então a gente vai ver claramente isso, que o ser de justiça ele é parcial. Então quando alguém faz alguma coisa conosco, nós julgamos injusto. Veja, somos nós quem julgamos. Não necessariamente é injusto. Nós nos magoamos. Não é o outro quem me magoa.
Sou eu quem me magoei. Jailza me tratou de qualquer jeito. Jailza me tratou de qualquer jeito, então ela me magoou. Não, não foi ela. Às vezes ela está TPM. E a mulher, quando está TPM, ela fica incorporada por entidades trevosas. Então, é em função do processo mediúnico de uma mulher com TPM. Então, não é nada pessoal. 2 dias não demora um pouco mais. Depois que passar a TPM, ela vai ficar boazinha. Até porque na própria TPM a mulher fica muito nervosa, depois ela fica muito carinhosa. Então é aquela instabilidade emocional. Afastou o obsessor, se aproxima o benfeitor, ela fica boazinha. Ei, amor. Depois o obsessor chega de novo, ela fica enfurecida. Então não é nada pessoal, é um processo hormonal. Só por isso que ela foi grosseira comigo. E aí eu levo pro lado pessoal. Já me magoou, faz aquela cara de choro. Um problema sério na dificuldade da gente perdoar é a síndrome da vitimização. Eu me coloco como vítima. Ah, Jailza, ô Heloísa, sou tão maltratado em casa, não sabe o que a Jailza me disse. Aí a Heloísa começa a chorar. É mesmo, meu primo, o que foi que ela te falou? Aquela malvada. Aí eu começo a chorar e faço aquele drama todo. Isso é o que? Infantilidade. Porque ela não fez nada pessoal. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que o outro faz não é pessoal, a gente começa a compreender a ação do outro. E essa compreensão que é o perdão. Então, o perdão não é eu dizer que eu perdoei. O perdão não é eu chegar para o outro e perdoá-lo. O perdão é eu compreender por que ele fez aquilo. Então, eu me magoei. Não foi ele que me magoou. Ou então, às vezes, eu faço alguma coisa que eu me sinto culpado. Eu me culpo. Não é o outro quem me culpa. Sou eu quem me culpo. O processo é sempre no campo individual. Não é na relação com o outro. Mas é comigo. Quantas vezes a gente chega para a pessoa e fala assim: fulano, você me perdoa? E aí a pessoa diz assim: de quê? Olha só. Heloísa vai lá toda desconfiada. Eu vou lá conversar com a minha irmã, né? Porque ela deve estar muito chateada comigo. Mas se eu chegar lá e a Heloísa nem abrir a porta para mim, né? Hoje uma pessoa que eu atendi, eu falei assim: vá lá, se aproxime da pessoa. Aí ele falou: e se ela nem me receber? Porque ela está com muita raiva de mim. Olha quanta fantasia que passa na nossa cabeça. Aí a Heloísa fala: meu Deus, eu já sei. Eu vou lá na praça e vou comprar aquela fruta que a Tita gosta. Aí eu chego, bato na porta, deixo a fruta igual quando você quer pegar o rato. Aí quando a Heloísa abrir a porta para pegar a fruta, eu falo: oi, cheguei! Aí ela vai me mandar de volta embora. Ela ensaia todo um quadro. Quantas vezes fazemos isso? Aí chega e fala, chega chorando com aquela cara de cachorro pidão e fala: ô minha irmã, você me desculpa. E toda desconfiada. Sabe se ela não estava com carro vassoura. E aí a Heloísa fala: de quê? Ou seja, o processo estava todo com ela, não estava com o outro. Então, seja culpa, seja mágoa, são instrumentos do orgulho. São filhos do ódio. A culpa é o ódio por si mesmo. A mágoa é o ódio pelo outro. Mas são todos duas filhas do ódio. E são gêmeas. Tem uma, tem a outra. No Evangelho fala: toda pessoa, e podem perceber isso, toda pessoa que tem dificuldade de perdoar o outro, tem pessoa que é rancorosa, diz: não perdoa não. Uma vez uma pessoa da minha família falou assim: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Que eu falei assim: fulano, perdoa. Não, eu não perdoo não, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus, eu não sou Deus. Eu disse: Deus não perdoa. Ah não, Deus não perdoa. Tá vendo? Nem Deus perdoa. Como é que eu tenho que perdoar?
Eu disse, Deus não perdoa porque Ele não se magoa. Quem está magoado é você. Deus não se magoa. E por que Deus não se magoa? Porque Ele nos compreende. Então, quando uma criança pequena faz uma arte, você já está fazendo aquela arte porque ela é pequena. Então Deus olha para nós e fala, tadinho, um dia ele vai crescer. Ele compreende por que nós estamos fazendo aquilo. Então é a compreensão. É perceber que o processo é íntimo. Ao invés disso, eu começo a... Quando eu faço assim, imagina alguém com muita raiva. A pessoa faz assim. Aí ela começa a ter bruxismo. Ela começa a afastar os dentes. Então ela vai ter um problema odontológico. Ela franze, então ela vai ter um problema muscular. Aquele sentimento, aquele amargo, vai um problema no fígado. Dá dor de cabeça porque o sangue se concentra no sistema nervoso central. Então ela pode ter um AVC, um AVE. Ela pode infartar por causa da grande concentração de sangue em cima. Ela fica como se estivesse carregando um peso. Então ela começa a ter problema de coluna. A pessoa fala, eu estou com um problema no ciático. Pode ser que seja uma mágoa. Pode ser que seja uma culpa. E a mesma, não tem aquela mágoa silenciosa, aquela mágoa que você não fala para ninguém, aquela mágoa que você guarda. Você olha para a pessoa, dá aquele sorriso e pensa assim, se eu pudesse matá-la sem feliz. Essa mágoa cultivada por 5, 10 anos, ela se torna neoplasia, ou seja, ela vira câncer. Toda pessoa portadora de câncer. Veja, eu estou dizendo toda, não estou falando talvez. Toda pessoa portadora de câncer, ela tem dentro dela uma matriz de culpa ou de mágoa. Pode perguntar. Eu aposto meu diploma de psicanalista. Todas elas. Eu nunca encontrei uma que não tivesse. Eu tinha uma amiga que desencarnou faz uns 4 anos mais ou menos. Como ela era amiga, né? Portanto conhecia há muitos anos. A história dela é que ela foi passear com o marido, o marido e 2 filhos. O carro capotou, sofreu um acidente. A filha mais nova foi cuspida para fora do carro e desencarnou. Ela se cortou toda, o menino também, o marido também. O marido teve que estourou o rosto todo, teve que refazer. E adivinha qual é a profissão dele? A profissão dele é cirurgião de rosto. Ele recupera o rosto das pessoas. A pessoa bate o carro, amassa a cara todinha, quebra o osso do nariz. Ele vai lá com a mão dele, ele é igual um escultor. E faz o rosto da pessoa ficar igual era antes. Essa é a profissão dele. E aconteceu exatamente isso com ele. E um colega teve que fazer o que ele faz muito bem, que é recuperar o rosto. Recuperou o rosto. O menino fez o tratamento, mas a menina morreu. Ele continuou trabalhando na doutrina espírita. A esposa é evangelizadora também espírita. Um dia, conversando com ela, eu disse, como é que você se sente com a morte da sua filha? Ela disse, com muito ódio de Deus. Deus não devia ter tirado a minha filha. Eu disse, mas você é evangelizadora. O que é que você fala para suas crianças na evangelização na casa espírita? Eu falo uma coisa para elas, mas eu sinto outra. Eu fico falando para elas que eu fico pensando o seguinte, de tanto eu falar, um dia eu vou acreditar no que eu estou falando. Porque eu tenho uma revolta muito grande dentro de mim.
Eu disse, essa revolta vai te matar. Perdoa. Perdoe a você mesmo. Porque no fundo, ela falava, de maneira ela se sentia culpada. Ela disse, eu tenho tanta raiva do meu marido, parece que não aconteceu nada. E como é que ele está lá, bonzinho, fazendo palestra, trabalha na casa espírita. Eu acho que ele não amava a nossa filha, não. Eu digo, não diga isso. Não fala bobagem. Talvez seu marido seja muito mais profundo que você. Passaram-se 10 anos e ela teve um câncer no esôfago. Nasceu outra criança, outra menina, ele engravidou novamente, teve a menina, mas isso não... Ela tinha apego a que morreu. E aí o câncer foi se complicando, se complicando. Eu ia sempre tomar sorvete com ela. Vocês sabem, o sorvete de creme, ele combate a ânsia de vômito, não, a reação da quimioterapia, né? O efeito colateral, então não que dá. A pessoa fica com aquela reação. E aí o sorvete de creme, não sei porquê, ele combate. E aí, como eu sou uma pessoa caridosa, né? Eu ia sempre tomar sorvete com ela. Não que eu goste de sorvete. Eu fazia esse sacrifício, né? Sorvete da sol e neve, né? Então, assim, eu, como caridoso que sou, como amigo, eu ia lá quase sempre tomar sorvete com ela. E quando nós estávamos tomando sorvete, aí a gente conversava sobre a morte. E aí um dia ela falou, Aloysio, por causa de uma filha, eu vou perder mais 2. Quem vai cuidar dos meus filhos? O de 4, aliás, não durou 10 anos, não, durou 4 anos. O de 4, não, 12. O de 4 agora tinha 12. E a novinha tinha 4. E ela ia deixar 2 órfãos. E deixou. Aí eu falei, pois é. Ela disse, quem vai cuidar da minha filha pequena? Pentear o cabelo dela, arrumar ela para ir para a escola. Eu sei que eu vou desencarnar. Aí eu disse, pois é, sabe o que você tem que fazer agora? Você tem que confiar em Deus. Coisa que você nunca fez. Agora você vai ter que fazer. Porque senão, você vai ter que desencarnar no mundo espiritual também. Porque por causa de uma, você perdeu a vida. Agora, por causa desses 2, você vai perder a sua vida espiritual? Brincando com ela, né? E aí, tinha sempre uma enfermeira que socorria ela no momento mais difícil, nas dores e tal. Aquela enfermeira estava lá para aplicar passes. E aí um dia ela falou, Aloysio, pergunta à enfermeira qual é o nome dela. Aí, quando a entidade chegou para aplicar o passe nela, eu perguntei, qual é o seu nome? Aí ela deu o nome. Digamos assim, Laura. Aí a mãe disse, Laura? O mesmo nome da minha filha que morreu. Eu disse, não é o mesmo nome da sua filha que morreu. É a sua filha que não morreu. Então no mundo espiritual ela voltou à aparência anterior e agora cuidava da mãe ali presente. Então essa mãe teve todas as dificuldades para poder lidar com a ausência dela quando a filha estava pequena crescendo. Um dia eu perguntei, a menina sentou no meu joelho, eu perguntei para ela, você sente falta da sua mãe? Não. Você sabe o que aconteceu com sua mãe? Ela falou, minha mãe desencarnou. E aí, como é que você se sente? Ela tinha 5 anos, ou 6 meses só. Ela falou, eu sinto muito falta dela, tio Aloysio. Papai não sabe pentear meu cabelo direito. Imagina a mãe ouvindo isso, e a mãe estava do lado chorando, ouvindo ela dizer isso. Então, a nossa revolta, a longo prazo, faz a gente perder muito mais. O perdão nos devolve a saúde. O perdão nos traz paz. E a única maneira de nós compreendermos é através do sentimento, porque o perdão
A mágoa, a culpa, está ligada ao nosso passado. Está ligado, está no nosso inconsciente. Então não é algo presente. Não é algo que está na consciência, entendeu? Não adianta eu dizer, eu vou perdoar a Heloísa. Não depende só da minha vontade. O padre Fábio de Mello, ele diz que quando ele precisa perdoar, ele reza, ele ora, ele pede à mãe de Jesus para ajudá-lo a perdoar. Ele diz, como ela perdoou os algozes de Jesus, ela deve ser boa em perdão. E eu falo, Nossa Senhora, me ajuda a perdoar fulano de tal, fulana de tal. Eu digo que é difícil perdoar porque está no inconsciente, está lá atrás. Então não depende só da vontade, depende da compreensão. O que acontece com o nosso inconsciente? Ele nos vem através do sentimento. Quando nós compreendemos, o trauma vai embora. Não é assim no consultório? A mulher chega lá com raiva do marido. O casamento está indo por água abaixo. Por que você está com raiva dele? Aí ela vai buscar. Você acha isso correto? Você acha que é coerente? Ele realmente fez isso? Pronto. Por quê? Mexeu com o sentimento. Ela trouxe do inconsciente para o consciente. Porque o inconsciente, diz Freud, ele se manifesta só através do sentimento. O inconsciente ele só se manifesta em nós de duas maneiras, no sentimento e no sonho. Aí eu pergunto a vocês, nós somos movidos mais pelo sentimento ou pela razão? O que nos move mais? O que vocês acham? Sentimento. Sentimento é mais. Né? Nós somos muito impulsivos ainda. Nós somos movidos pelo... Então nós somos movidos o quê? Pelo passado. Nós somos movidos pelo inconsciente. Porque o inconsciente é o passado. Então a gente é movido muito mais pelo passado do que pelo presente. Mas a partir do momento que a gente traz o passado para a luz, Jesus Cristo perguntava assim, o que é que você quer? E o paralítico dizia, anda, levanta e anda. Por que ele estava paralítico? Pela culpa do passado. A culpa gerou no perispírito uma nódoa, e o perispírito transferiu essa nódoa para o corpo e ele parou de andar. Talvez é porque ele cortou a perna de alguém, atropelou alguém. A culpa pelo atropelamento faz ele parar de andar. Mas aí ele se liberta daquela culpa. E aí Jesus pergunta, o que você quer? Andar, levanta e anda. Ou seja, o problema está em você. O que você quer? O cego de Jericó. O que você quer? Quero ver. Então, abra o olho e veja. O leproso, o que você quer? Eu quero a cura, ser limpo. Pronto, acabou a lepra. Está tudo em nós. Então o perdão é esse grande milagre da vida. A pessoa quando está, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa quando está separando, está muito sentida com o ex ou com a ex. Não sei se você já percebeu, a pessoa fica pesada, não rende, fica triste, tudo parece arrastar. Quando ela perdoa, a vida flui. Arranja um emprego melhor, arranja um namorado ou uma namorada, a pessoa fica leve. Fruto do perdão. Então o perdão faz bem à saúde. Alguma pergunta? Se tem alguém aqui na internet perguntando, tem um monte de gente assistindo. Se tem alguém conhecido aqui, só vou mostrar para vocês, gente de fora. Ah, tem a Leonor. Olha, muita gente mesmo, gente. Ó. Olha, não vai dar para ler o nome de todo mundo, não. Ó. Vou ler só o primeiro nome. Aniele, Deise, Eva Almeida, Maria Jesus, Rubem Cunha, Graça Maria.
Juliana Torresani, Ana Maria Emetério, Ana Maria, eu acho que é de Portugal, Jorge Silva, Agnelo Santa Fé, Sidneia Alonso, Patrícia de Sá, Eduardo Martins, Maria Silva, Marana Moraes, Pedro Felício, Dica Mendes, a Dica Mendes também é de Portugal, Juscelia Maurício, Daniel Tintin, Lurdia Mariano, Laisa Faller, Zé Augusto Silva, Zé dos Santos Olaia, Antônio, Márcia Costa da Flórida, Estados Unidos, Álvaro Cunha, Eleonor Almeida, Ivana Santos de Nova York, Estados Unidos, Miriam Ferreira, Maria de Fátima Lima, Márcia Lemos, de Pernambuco, Belo Jardim, Andressa Coutinho, de Vila Pavão, Minas e Espírito Santo, Shirley Dias, Maria Elza, Andréia Franco, Rezanella, Samuel Dantas, lá de Caruaru, Pernambuco, Maurício Batista, de Caruaru, Pernambuco. Esse povo é tudo católico, viu? Maurício é freio franciscano. Márcia Lemos também é muito católica. O Maurício é um freio franciscano. Legal, né? Marcela Pereira, de Denver, Colorado, Estados Unidos. Flavinha Siqueira, Eleonor Almeida. Como posso ver essa palestra? É que não consegui online. Tá bom, depois você vai poder ver, Eleonor. Vai ficar gravado aqui. José Miguel, uma das vantagens de transmitir que fica gravado. Carlos Pádua, Natividade Oliveira, Nelson Ramos, Constantino, Henrique Fernandes, Karen Fernandes, Breno Cabral, Graça Fernandes, Ivoneide Cordeiro, deve ser parente da Heloísa, Maris Leles, Cátia Lima, Solange Moreira, Solange aqui de Mulher, verdade, se está em casa, se você vergonha. Márcia Arena, do Carmo Maciel lá de Guarapari, Paulo Afonso, André Petrilho de Jesus, Catarina Cesário, Celina Fonseca, Jailza Silva, minha esposa, está lá batizando, Jaqueline Garcia, Serlane Tavares, olha quanta gente, de Cataguases, Diele Dias de Belo Horizonte, eu acho, né, Diele? E Ana Nascimento, todo mundo aí que assistiu aí a palestra, e isso vai se multiplicando depois, tá bom, gente? Então vou fechar aqui, pessoal.